Olá, está começando mais uma edição do São Lucas 24 Horas e hoje nós vamos falar sobre um exame fundamental para a investigação dos distúrbios do sono, a polissonografia. E para nos explicar como funciona esse exame, em quais casos ele é indicado, nós recebemos a médica otorrinolaringologista e médica do sono, doutora Carolina Ferraz de Paulo. Olá, doutora, seja bem-vinda novamente. Obrigada, Gabi, por estar aqui comigo para a gente poder falar mais sobre medicina do sono, otorrino e tudo mais que precisar. E hoje nosso tema da conversa é a polissonografia, que é um exame muito importante para diagnóstico, dessas doenças e distúrbios. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o exame, eu gostaria que a doutora começasse justamente explicando brevemente quais são os principais distúrbios do sono, o que acontece com a gente para que aconteça um distúrbio, então, doutora? Então, primeiro eu acho que a gente tem que começar explicando o que é dormir, Gabi, porque a gente às vezes confunde, né? Então, o sono, ele não é um desligar. Muita gente acha que quando a gente vai dormir a gente está desligando, e não é verdade. Durante o sono, nosso sono ele é composto por estágios diferentes que são montados em ciclos. Então, no adulto, a cada 90, 120 minutos, você vai ter um ciclo do sono. E cada estágio desses ciclos, ele tem uma função. Então, quando eu estou nesses diferentes estágios, por exemplo, vai fazer uma faxina de todos os catabólitos que você juntou no seu cérebro. O seu coração vai desacelerar, o rim vai fazer uma faxina também de tudo que sobrou de sujinho ali. E depois que você faz essa primeira etapa, que é o sono, a gente vai ter um sono leve, um sono profundo, aí a gente vai sonhar. Então, a gente vai fazer as memórias, as emoções encaixarem. Então, se eu não tenho um sono adequado em quantidade ou qualidade, eu vou poder ter um distúrbio. Então, sempre que eu tenho distúrbios que fazem eu acordar muito fácil, ou às vezes eu não tenho percepção que eu acordei, mas eu não consigo chegar nos estágios profundos, eu tenho um problema do sono. Até a década de 70, a gente nem conhecia que essa atividade elétrica cerebral era diferente conforme tinham o tempo passando. Hoje a gente sabe, e é isso que a gente vai estudar. Então, no distúrbio do sono, a gente tem alguma coisa que não deixa o sono acontecer de maneira correta, e isso vai trazer problemas de saúde. Então, se o meu coração não consegue baixar a pressão arterial, o rim não baixa a minha pressão, eu vou ter problemas cardíacos, e por isso que tanto cardiologista solicita o nosso exame. Mas como que é essa doença? Tem várias doenças, pode ser uma dificuldade mesmo de um coração acelerando, então uma arritmia, uma fibrilação atrial que vai acontecer mais à noite e que a grande maioria das fibrilações atriais estão relacionadas à dificuldade de respirar, que é o ronco e a apneia do sono. Então a gente vai estudar para a gente ver se tem algum problema. E agora tem coisas que a gente nem sabe que pode fazer o sono não ser profundo, por exemplo, o bruxismo. É tão prevalente, né? Tanta gente tem o bruxismo, ou aquelas pernas que a pessoa parece que não sossega, a noite inteira fica se mexendo, e roda para lá, e roda para cá. Isso são distúrbios de movimento do sono, que também podem fazer com que a pessoa não aprofunde o sono. Então, ela não vai ter esses ciclos completos e isso vai acarretar distúrbios, tá? Então, são vários distúrbios do sono. Alguns a gente precisa ter o registro à noite, principalmente os distúrbios de movimento, bruxismo, pernas inquietas, o movimento periódico de pernas, a apneia do sono, o ronco. Se eu tenho uma parassonia, que é os pesadelos intensos, aquelas pessoas que falam dormindo, andam, os sonâmbulos. Às vezes eu tenho sonâmbulo e às vezes eu tenho distúrbio comportamental do sono REM. Então eu preciso filmar essa pessoa e saber em que estágio do sono ela está tendo essas reações para eu saber o que está acontecendo. Então, tem distúrbios do sono que vão acontecer que eu preciso desse registro para eu diferenciar. Então, é aí que a gente começa conversando mais. E a doutora explicou muito bem essa questão, porque o sono é algo que é bem isso que a doutora falou, a gente deita e acha que desligou, mas não, o cérebro está trabalhando, o nosso organismo todo ainda está funcionando e é muito importante. E é bem curioso isso que a doutora falou, muitas vezes a gente não racionaliza a função de cada coisa, A gente não dá um valor adequado, né? Sabe uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, para elas perceberem a importância que tem o sono? É durante o sono que a gente tem toda a regulação hormonal. Se eu não durmo bem, eu não tenho os hormônios. Daí vamos falar pelo menos de 3 hormônios que todo mundo conhece bastante. Um hormônio é o hormônio do estresse, o cortisol.
Se eu tenho cortisol aumentado durante a noite, eu não vou ter um sono profundo. Então aí a gente vê que as coisas vão se misturando, né? Mas eu tenho também o hormônio da tireoide, o hormônio que é a leptina, que dá a saciedade, a insulina, o hormônio dos homens, a testosterona. Todos esses hormônios, eles vão ser liberados quando a hipófise tem o relaxamento lá do sono profundo. Então, quando eu não durmo bem, eu vou comer mais, eu vou ter um tipo de fome diferente, o meu paladar vai estar diferente, a liberação da minha testosterona, a minha tireoide pode não funcionar tão bem e todo o meu organismo não funciona bem. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente fala, nossa, mas será que é tão importante? Porque eu durmo pouco e tô ótimo. Então, vamos pensar, qual que é a fase do ser humano que a gente mais cresce e se desenvolve? Da infância. E o que a gente mais faz na infância? Dorme, né? Então, se você pegar aonde que tem o maior crescimento e desenvolvimento, é ali nos primeiros 2 anos de vida. E nos primeiros 2 anos de vida, o que a gente veio projetado é para dormir mais do que ficar em vigília. Então, quando você para e observa, não fica fácil de entender e reconhecer que o sono é muito importante? Realmente, as sonequinhas das crianças, ela tem uma explicação. Não é só porque ela gastou energia, ela precisa voltar a regular tudo e desenvolver durante sobre o sono. Energia. Nós também precisamos regular essa energia. Então, toda essa questão hormonal, de frequência, de cardiovascular, ela está extremamente relacionada. Se eu fosse falar qual médico que vai ter impacto muito grande? A parte das doenças, então no meu consultório, como eu tenho formação de otorrinolaringologia e medicina do sono, eu atendo muito mais a parte de apneia obstrutiva do sono, a parte dos distúrbios, a dificuldade de respirar que faz as pessoas terem um sono leve, tá? Mas o cardiologista, ele vai ver a arritmia e a pressão que não abaixa durante a noite. Quantos AVCs e derrames, né? E daí tem o infarto, tudo no final da manhã. Justo, os doutores já comentaram em outras edições, quem assistiu e tá ligado já consegue perceber essa relação do organismo, então, em todas as fases, né, doutora? E é através do exame da polissonografia que a gente consegue fazer todo esse rastreio. Então, gostaria que a doutora explicasse. Como é que eu vou saber se o tanto... eu ronco, doutora. Será que o meu ronco é a causa de eu não estar emagrecendo? Como é que eu vou saber? Eu vou ter que ver se você está fazendo os estágios do sono. Para isso, toda vez que eu vou estudar os estágios do sono, eu preciso colocar o eletroencéfalo. Então, que são fiozinhos que vão ficar no seu cabelo. Igual a gente faz o eletrocardiograma, a gente vai fazer da atividade cerebral. É a velocidade, o ritmo do seu cérebro que vai me dizer qual estágio do sono que você está. Então, eu preciso registrar isso durante uma noite de sono. Então, o exame sempre é à noite, tá? Aqui no hospital, a gente manteve fazendo só pacientes adultos. A criança, ela não é um adulto pequeno. Justamente. É tudo diferente. Então, a gente ainda não tá... O hospital ainda está em crescimento. Eu sei que a gente olha esse prédio enorme e fala, não, agora eles pararam de crescer. Não pararam. Então, a gente ainda tem que conseguir conquistar mais equipe, né? E a demanda mesmo só dos pacientes que a gente tem ainda é intensa. Então, a gente gosta já de explicar que você que está vendo, que às vezes está aqui internado e falou, nossa, eu não sabia, então quer dizer que a minha arritmia pode ser porque eu ronco? Pode. E a gente vai precisar fazer esse estudo. Então, tem uma demanda grande, é um exame que a pessoa vai, geralmente ela vem ficar conosco, então ela vai ser internada, vai fazer uma pré-internação, vai ter que ter uma indicação médica, né? Alguns outros profissionais da área de saúde, os dentistas, fisioterapeutas, podem pedir? Podem, mas acaba que até por questões legais, a gente acaba tendo uma preferência que seja um médico solicitando, né, pelo ato médico, mesmo que seja um médico que tenha suspeita de algum distúrbio do sono, para fazer a investigação. A pessoa vai vir dormir, vão grudar esses fiozinhos na cabeça, vai grudar duas derivações de eletrocardiograma para a gente ver, por exemplo, nesses casos que eu estava comentando, tanto da parte da cardiologia, vai monitorar a respiração, e a respiração não é só colocar a canulazinha no nariz. Tem gente que respira de boca aberta, então eu tenho que colocar um fiozinho para a boca para ver o ar entrando e saindo por diferença de temperatura. Tem gente que só ronca, a respiração tá ótima, só faz barulho. Fica um sensorzinho de vibração, que ele vai ver pela vibração, não interessa a intensidade, se é um ronco alto ou baixo. É a intensidade que tem esse ronco em questão de frequência e até de quanto que treme, digamos assim, essa garganta. Os distúrbios de movimento vai ser colocado eletrodos para ver
para perceber se as pernas, a bochecha, esse músculo que chama masseter, estão tendo ativações durante a noite. E a pessoa vai dormir amarradinha assim. Eu ia perguntar justamente, então são muitos fios ligados a esse paciente. E doutora, existe uma dúvida, né? Ele não vai vir aqui para ter um sono, não vai ser o mesmo sono que tem em casa, porque justamente tem muita coisa acontecendo ali, né? Então, isso é uma coisa que é super importante, Gabi, a gente reforçar, e que às vezes os colegas, quando solicitam, não conversam com o paciente. Se você vai fazer esse exame, venha em mente que você vai fazer um exame, você não vai vir passar uma noite, não é uma noite confortável, tá? Não porque as camas não são boas, são ótimas, mas você vai estar ligado em vários eletrodos, em vários monitores, vários sensores para a gente estar conseguindo ver. Literalmente, tem uma câmera no quarto que vai estar monitorando a pessoa dormir. E fica uma técnica treinada em polissonografia acompanhando a noite inteira. Então, esse é um grande destaque. A polissonografia que nós temos aqui é a mais completa. Ela tem vídeo, ela tem todos os canais de eletroencefalo, respiratório, cardiológico e a parte de musculatura, né? O eletromiograma. Então, é um exame mais completo, é o que a gente chama do padrão ouro para diagnóstico de apneia do sono, para diagnóstico de distúrbios do sono. É o padrão ouro. E doutora, como que funciona? Esse paciente precisa se preparar para o exame? Então, alguns exames precisam de medicamentos que não tomam mais, ou precisa fazer algum preparo diferente? No caso da polissonografia, também precisa de que esse paciente se prepare para? O ideal, enquanto a medicação, a gente quer ver o mais parecido, né? Então, eu tenho uma insônia, eu acordo várias vezes à noite. Mas você está acordando mesmo com remédio em casa. Então, a gente vai querer que você vai manter todas as medicações que você está tomando em casa. A gente quer ter um retrato do que você é em casa, o mais parecido, apesar de toda a monitorização que vai fazer ficar uma noite artificial, né? O que a gente vai orientar é que algumas coisas do dia a dia a gente faz muito errado para o sono. Por exemplo, consumo de cafeinados. Então, a gente solicita que no preparo do exame, a pessoa evite a cafeína depois da 13h. Pouca gente sabe, mas isso é meio que geneticamente determinado. Tem pessoas que metabolizam o café em 3, 4 horas, então realmente elas tomam café em 5 horas e não interfere no sono profundo. Mas tem outras pessoas que vão metabolizar em 8 a 12. Então, elas podem até dormir, mas elas privaram o sono REM, elas vão cortar o sono, um dos estágios mais importantes do sono. Então, ali a gente já tem que fazer essa orientação. O contrário também existe, tem pessoas que fazem uso não de medicações cronicamente, mas álcool. Então, é uma noite que a gente solicita que a pessoa evite o álcool, e de preferência na véspera também. Uma outra orientação é que você não venha exageradamente cansado, porque se eu tiver um cansaço excessivo, então, eu vim lá do Acre, eu acabei de atender um paciente do Acre que veio aqui para a nossa instituição. Mas nessa noite eles fizeram uma viagem horrível, são 2 dias, né? Então ele não vai estar descansado. Se ele vier muito cansado ou num pós-plantão fazer esse exame, há uma tendência de ter maior relaxamento da garganta e mostrar um evento que talvez na média dos dias não aconteça. Para as mulheres, eu tô aqui com uma das coisas que atrapalha muito o exame, a esmaltação em gel ou unhas de porcelana, né? Então, o oxímetro, que é uma das coisas mais importantes para a gente saber se falta oxigênio, se esse ronco é só barulho ou se ele tem uma repercussão, tem que estar tirado, de preferência vir com esmalte normal, de cor mais clara não vai interferir. Agora, uma esmaltação em gel ou aquela unha de porcelana em gel, isso é interessante que não tenha. E justamente é uma procura muito grande mesmo que a doutora disse, mas ao mesmo tempo, quais são as indicações então, doutora? Porque de fato é um exame, então são todos os pacientes que vai precisar fazer esse exame? Quando é que o paciente precisa? E até mesmo essa conversa de falar, olha, no seu caso realmente a gente vai precisar dessa avaliação. Eu diria que quase todo mundo que ronca tem que fazer essa avaliação. Quase todo mundo que o cardiologista fala que está com uma arritmia tem que fazer essa avaliação. Quase todo mundo que está com uma hipertrofia de ventrículo, que é uma alteração que o cardiologista vai ver, tem que fazer essa avaliação. A pessoa que está com dificuldade de perda de peso tem que fazer essa avaliação, né? Então, eu tô com uma obesidade, eu já tentei tratamento, estou em tratamento medicamentoso, tratamento dietético, tratamento de exercício.
E eu sinto que parece que eu não tô com energia, meu sono não é reparador, né? Eu acordo sempre cansada, parece que tá faltando alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser o sono profundo. E por que você não tá fazendo sono profundo? A gente tem que investigar, tá? Então, alterações, eu diria, cardiovasculares, metabólicas, o distúrbio respiratório, que a pessoa percebe que ela não tá respirando. Então, o ronco é sempre sinal de que não tá livre a respiração. Teria que fazer o exame de polissonografia. E a gente está falando de doenças extremamente prevalentes, Gabi. A apneia obstrutiva do sono no Brasil, a gente tem um estudo populacional de São Paulo que mostrou 32% da população paulistana fez polissonografia e tem apneia do sono. Então, a gente pode generalizar que a nossa população ela não é tão diferente assim do pessoal de São Paulo. Era uma dúvida justamente, porque e acaba que culturalmente, né, doutora, essa questão do sono não é muito falado. Existem até alguns, a gente brinca, fulano ronca, mas nunca foi levado a sério do porquê que ele ronca, né? Ainda aquela brincadeira não se vai atrás de investigar muitas vezes, né? Eu acho que é um trabalho cultural também de formiguinha, de conscientizar a importância desse tipo de exame. Crescer a preocupação, né? Então, esse espaço que a gente está tendo, de entender que o ronco é sinal de que a garganta está vibrando. Tem não coisa errada. Natural do nosso organismo fazer isso. Não é natural fazer isso, né? Ah, mas sempre roncou. E sempre a nossa média de idade também era morrer com 50 e poucos. Então a gente tem que entender o que é causa e consequência. Mas é muito comum mesmo. Além da apneia, por exemplo, vamos falar de insônia. Será que todo mundo que acorda à noite, o problema realmente é porque a cabeça está agitada? Às vezes não, às vezes podia estar faltando oxigênio e graças a Deus acordou para respirar, né? Ou podia estar tendo uma arritmia, ou pode estar tão tensa que está com dores e está com bruxismo e está com a articulação da temporomandibular alterada, que são coisas que a gente vai pegar no exame. E eu acho que o fundamental da nossa conversa também é falar que tem todos esses distúrbios, mas tem solução. Então, por isso que eu preciso do diagnóstico. Justamente, que ainda que seja desconfortável o exame, ele é fundamental, né, doutora? Para que essa pessoa depois ela tenha qualidade. Então tem um depois do exame também, né, doutora? Tem, muito. E eu gostaria que a doutora falasse sobre como que é feita toda essa análise, porque é uma noite inteira de sono, então é muito tempo. E como que a doutora faz esse laudo? Sono, então assim, como é que é feito o laudo? E quanto tempo, né? Então, eu dormi, eu quero sair já com o exame embaixo do braço. Gente, não é assim. Então, para ver aquele ritmo do cérebro, eu tenho que olhar a telinha a cada 30 minutos, 30 segundos, desculpa. É menor ainda. 30 segundos. Então, a gente vai abrir o ritmo do cérebro a cada 30 segundos. Isso se a gente conseguir montar depois, Gabi, vai que vocês conseguem descer um dia comigo e eu mostro para vocês. Então, a gente vai vendo o traçado do eletroencefalo e classificando em que estágio do sono a pessoa está. Isso eu demoro uns 50, 60 minutos por exame, são 3 por dia. Então, para catalogar o estágio do sono. Aí depois eu vou ver a parte respiratória, que eu olho a cada 2 minutos. Depois eu vou ver a parte cardiológica, que é olhada a cada minuto. Depois, quando eu já tenho isso que a gente chama de pré-leitura, que é esse estagiamento do sono, eu vou soltar o vídeo acelerado para ver se teve, junto com a parte da musculatura, algum comportamento bizarro, né? Então, a gente às vezes tem idosos que pulam, gritam. Isso é um sinal de que durante o sono REM eles não estão tendo uma atonia muscular. Isso já é uma doença que começa antes do Parkinson. E isso me ajuda a fazer um diagnóstico antecipado do Parkinson para fazer um tratamento mais efetivo. Olha que importante, né? Então a pessoa às vezes acha, ele tem uns pesadelos e grita no final da manhã. E daí a gente vai fazer o exame e descobre que é distúrbio comportamental do REM, que a gente começa a tratar com logo e a gente já faz um Parkinson evoluir bem mais devagar. Então a gente tem várias situações. O mais comum realmente vai ser a apneia obstrutiva do sono. Você pode daí avaliar, com esse primeiro passo, é muito grave, precisa usar o assoprador que chama CPAP, que é uma maquininha que ele assopra o ar para fazer com que a garganta não vibre, ou seja, acaba com o ronco, e não deixa com que falte oxigênio. Se não falta oxigênio, o coração relaxa, o rim relaxa e a pessoa dorme profundo e dorme bem bonitinho. E realmente descansa, né? Tem aquele sono reparador, de fato. Tá? Né? Hoje, por exemplo, eu tive um caso bem bacana de manhã, que até comentei com ela aqui em off, um paciente que estava com 58 paradas de respirar por hora. Então, a cada minuto quase ele parava de respirar.
Ele e a esposa já quase nem estavam dormindo juntos, né? Tava quase um para cada lado, porque mesmo sendo um paciente em torno de 40 anos, não conseguia ficar. A gente fez uma cirurgia, ele tinha uma anatomia favorável, foi feito um tratamento endocrinológico, porque ele estava com o TSH, o hormônio da tireoide, um pouquinho desajustado, e ele, além da cirurgia, perdeu 5 quilos. Com essas 3 coisas, a apneia de 58 caiu para 1,2. Ele repetiu o exame para ver o efeito do tratamento. Então, o exame ele serve para a gente ver, além do que ele já estava sentindo. Então, ele falou, eu já estava feliz, porque a esposa dorme junto, já tá todo mundo feliz. Agora, eu tô muito mais feliz porque eu tô vendo o resultado. Uma mudança significativa de fato. Assim, né? Quantos casais por aí não voltam a dormir junto, a esposa fica feliz porque o marido tava roncando muito. E isso até aproveitar para falar por que o homem ronca tanto. Porque o estrogênio, que faz a barriga da mulher esticar para a gestação e voltar, faz a nossa garganta ser mais resistente. Olha só, essa era uma dúvida mesmo, porque a gente acaba ouvindo muito mais as mulheres reclamando dos homens do que o contrário, mas pode acontecer. Mas principalmente pós a menopausa, quando a gente perde o estrogênio. Então, já começa. O hormônio feminino, ele faz com que a nossa musculatura esquelética ela seja elástica, enquanto a fibra muscular masculina ela é mais pesada. Na respiração, imagina que quando você está puxando o ar com força, a nossa garganta, ela estica, ela aguenta uma pressão negativa. Já a do homem, ela fecha fácil. Então, os homens têm, sim, uma prevalência aumentada até os 50 anos maior do que as mulheres de apneia obstrutiva do sono. Então, além de que homem é bem mais difícil para se cuidar, né, gente? Justamente o que eu ia deixar o recado para quem tá assistindo, já a esposa já tá sabendo ali que o marido ronca, já procura um médico especialista, porque muitas vezes é a mulher que acaba incomodada ali e o marido acha que é só uma questão de incômodo, e não então, é. Realmente. E nas mulheres de menopausa é muito importante. Será que essa tua insônia que tá fazendo você acordar às 3, 5 horas, né? Então, das 3 às 5 eu sinto que eu nem durmo direito. Será que você não tá tendo apneia? E como o marido sempre roncou, agora que você tá roncando, todo mundo acha que tá tudo bem. E não é tudo bem. Então, a gente vê muitas mulheres terem AVC depois da menopausa associada à apneia sem diagnóstico. Caramba, então realmente é uma coisa muito maior do que a gente imagina. E assim, eu não tô dormindo direito. Você vai ter energia? Não vai. Aí eu tô tratando para depressão, aí eu tomo um monte de café, trato para depressão, tô brigando com Deus imundo, grau de irritabilidade, nada funciona. Será que você está dormindo bem? E assim, até você falou de especialista. Especialista do sono, nós somos poucos. No Brasil, a gente está em 500 médicos do sono, não chegou ainda nos 500. A gente está em 400, quase 500. Aqui em Cascavel, nós somos em 3. Então, você vê como Cascavel realmente é um polo, né? Mas se você não tem acesso ao médico do sono, o neurologista, o cardiologista, o seu endocrinologista, a sua gineco podem pedir. Eu tô com um colega que é fantástico, que é o Dr. Gustavo Marconi. Sim. Né? Que também é uma ponta aí da cirurgia robótica urológica. Ele começou a ver essa questão da testosterona e alterações urinárias, os pacientes que vão várias vezes no banheiro, os pacientes que vão várias vezes no banheiro, que tem aquela pressãozinha alta, que estão com um pouco de sobrepeso, ele passou a ser uma das pessoas que mais pede exame aqui em Cascavel, acredita? E os resultados têm sido ótimos, porque ele tá vendo que às vezes aquela queixa de baixa libido, não é tudo uma testosterona em torno de 400, até a testosterona baixa de 300, muitas vezes é uma apneia sem diagnóstico. Você faz o diagnóstico de apneia, você diminui a quantidade de idas no banheiro, você faz uma esposa mais feliz. É toda uma família, né? Tudo em torno, então, né, o sono, ele não é periférico, ele é 1/3 da nossa noite. Por isso que ele merece um exame que é custoso. Poxa, 8 horas cheio de fiozinho é chato. É chato, gente, eu não vou mentir. Eu prefiro que vocês venham preparados para uma noite que vai ser um pouco difícil, que vai ter um desconforto com os sensores, que vai parecer uma noite muito diferente. Eu fiz 3 vezes. Para mim, que eu não dormi. Daí, quando eu vou ler o meu exame, eu falo, cara, mas o meu exame é normal. Porque eu não tô comparando a Carolina dormindo aqui com a Carolina de casa. Eu tô comparando o exame da Carolina com o que é considerado normal ou alterado. Perfeito. Eu tô comparando o exame da Gabi, que vai dormir aqui, com o exame que é alterado normal. É uma comparação do resultado do exame. Então, todo mundo fez esse exame para ver o que era alterado
E o que é o certo? Não é comparar a noite de casa com a noite aqui no laboratório do sono. E doutora, de quanto em quanto tempo esse paciente precisaria? Então, fez uma vez, vai entrar com tratamento, ele precisa repetir? Existe uma Vai indicação variar depois? muito da patologia. Então, por exemplo, na apneia obstrutiva do sono, se ele for fazer um tratamento cirúrgico, eu indicaria fortemente que ele faça no máximo entre 4 a 6 meses logo depois dessa cirurgia, porque tem um período que vai estar inchada, via aérea, tem que recuperar, ou bariátrica. Era um paciente com obesidade, fez a bariátrica, perdeu muito peso. Quanto tempo? Em 4 a 6 meses para ver se realmente curou daquela doença que estava ali estabelecida. Com o tempo, tem o reganho na bariátrica, as partes moles, a gente faz uma plástica. Então, talvez essa plástica ela vá perdendo efetividade ao longo de 4, 5 anos. Sempre que você voltar a ter sintomas, perfeito, pode procurar fazer de novo. Quem está no CPAP já é um pouquinho diferente, Gabi, porque o CPAP, já nos últimos 10 anos, eles têm como regular no próprio CPAP. Então, ao invés de eu monitorar o fluxo, fazendo o paciente fazer de novo o exame, a gente vai fazer o acompanhamento com o médico, mas tem que acompanhar. Então, não dá para pôr CPAP nunca mais no médico, isso eu vejo muito. Tá? Então, tem que voltar pelo menos uma vez ao ano com o médico, levando a maquininha para ver se está tudo certo, se está controlado, se o fluxo de ar está adequado ou não. Tá? Outros distúrbios neurológicos de movimento vão muito das queixas da pessoa para ver, não melhorou, vamos fazer de novo. Tá? Mas geralmente eu diria que a grande maioria das pessoas não vai precisar repetir o exame. Quando eu tenho uma mudança cirúrgica, que seria a maior indicação de repetição. Mas nos outros casos não. Perfeito, doutora. Acho que esse assunto gera muitas dúvidas, né? São muitas coisas para falar sobre a polissinografia, mas então é o exame que é realizado aqui no São Lucas. A doutora coordena toda essa parte também. Então os pacientes, quando precisa de indicação, pode ser solicitada pelos outros colegas, mas também pela doutora, que também é médica do sono, também, que é muito importante. E acredito que, para quem tiver mais dúvidas, pode então mandar através das redes sociais do São Lucas, da doutora também, que a gente consegue. O @médica do sono, isso gente, aí. É bem fácil de vocês lembrarem, @médica do sono no Instagram, doutora Carolina de Paula Soares no Facebook, tá? E aqui no São Lucas, sempre que vocês quiserem, as meninas vão acolher, o pessoal da telefonia vai acolher a dúvida e vai passar pra gente, tá? O que eu digo, assim, que realmente a gente vai ficar devendo é a polissono infantil, que tem uma demanda muito pedido, mas ainda não tem como, gente. Mas vamos chegar lá ainda, vamos chegando, um passinho de cada vez. Uma acima da outra. Doutora, eu gostaria de agradecer a presença, é sempre um prazer tê-la aqui, e é sempre muito enriquecedora essa conversa, porque é muito mais do que a gente imagina, né? Essa medicina do sono e toda a parte de otorrinolaringologia é muito importante a gente falar, e cada vez mais levar para a população que, então, existe o exame e existe tratamento. Não, gente, não vamos ficar em casa daí depois com esperando a coisa mal ruim acontecer. Exatamente, já vamos tratar que tem sim um tratamento para isso. Doutora, muito obrigada novamente. Eu que agradeço, Gabi. Obrigada, São Lucas, pelo espaço. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!